aqui o canal Aprendendo com a Fé. Muito obrigado por você acompanhar o nosso canal. Peço a gentileza, se você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, aperte aí o sininho, todas as notificações, compartilhe o máximo que você puder. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas terão a oportunidade de aprender conteúdo sobre a fé cristã. E no episódio de hoje você vai conhecer um pouco sobre o que aconteceu com o rei Uzias. Isso está descrito lá no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 26, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 16. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Meu amigo, minha amiga, vamos entender quem era o rei Uzias. Lá no versículo 26, a Bíblia conta um pouco sobre quem foi Uzias. Então diz assim: Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. E a Bíblia conta, meus amigos e amigas, que Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. E também fala que ele reinou por 52 anos em Jerusalém. E a Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera o Amazias, que era o pai dele. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias lá de Zacarias, aquele homem que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Então vejam que o rei Uzias foi um homem próspero. Começou lá a sua carreira como rei com 16 anos, reinou por 52 anos e o Senhor o ajudou. Mas acontece que, ao passar de algum tempo, o rei Uzias, ele exaltou o coração dele e se corrompeu. O que ele fez? Ele entrou no templo do Senhor, mais especificamente no setor de incensário, onde somente os sacerdotes poderiam acender os incensos, mas não, por ele achar que ele era rei, ele poderia fazer o que ele quisesse. Então ele entrou no lugar santo e acendeu os incensos. E a Bíblia conta que o sacerdote Azarias entrou
logo depois que Uzias entrou. Só que ele não estava sozinho, Azarias. Ele tinha mais 80 sacerdotes, que eram homens valentes, diz a Bíblia. E eles contenderam com Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas somente nós, sacerdotes, filhos de Arão, somos consagrados para queimar incenso. Então, meu amigo, minha amiga, como vocês podem perceber, o que fica de lição para nós aqui, nessa história de Uzias, é que nós devemos permanecer nas nossas posições. Ou seja, se Deus colocou você em uma posição, permaneça. Não tente se usurpar de função, ou seja, assumir uma função que não é sua. Aprenda com a história de Uzias. Embora ele era uma autoridade da época, mas ele detinha autoridade sobre determinadas coisas e determinados assuntos, mas não era autoridade para as coisas de Deus. Então, se você tem autoridade sobre os seus filhos, autoridade no seu trabalho, autoridade sobre a sua família, mas você não tem autoridade sobre as coisas do Senhor, então não faça aquilo que Deus não manda você fazer. Porque diz as Escrituras aqui que o Senhor feriu a Uzias logo depois que ele acendeu o incensário. A testa dele se encheu de lepra. E conta a Bíblia mais para frente que ele dormiu com os seus pais, ou seja, morreu com esta doença, com esta lepra, por desobedecer, por se usurpar de uma função que não era dele. Então a lição que fica aqui nesse texto, embora um pouco longo, mas o que se pode extrair daqui é que devemos permanecer em nossas posições. E se Deus não mandou fazer, não faça. Fique naquilo que você foi determinado a fazer. Não tente fazer aquilo que não é da sua função, também não cobice aquilo que não é seu. Embora você, como eu já disse anteriormente, possa ter autoridade sobre alguma coisa, mas certamente você não terá autoridade sobre todas as coisas. E, se tratando das coisas de Deus, você deve ser consagrado para fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, pastor de uma igreja, um líder religioso, ele está ungido ali para pregar, para conduzir os trabalhos, porém muitas vezes ele não está ungido ali para tratar de finanças, para tratar de alguma outra função. Então veja que o corpo de Cristo, a igreja, existem vários setores e cada um tem uma função específica. Então, meu amigo, minha amiga, fica aqui mais um episódio aqui do Aprendendo com a Fé. Espero que você tenha curtido, gostado e peço a gentileza, compartilha esse conteúdo, isso vai abençoar a sua vida.